Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as análises dos jogos do Mundial de Clubes da FIFA para essa segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, onde teremos aí o início da terceira rodada dessa fase de grupos, onde tudo começa a se definir. A gente tem aí a definição dos grupos A e B, né, jogos que a gente vai ter aí às 16 e às 22 horas, né, duas partidas no mesmo horário dessa vez aqui, primeiramente do grupo B e depois do grupo A. Então vou falar sobre esses jogos aqui, onde a gente tem duas equipes brasileiras envolvidas, o Palmeiras no grupo A e o Botafogo no grupo B. Então vamos falar sobre esses jogos, ver quais são as chances das equipes brasileiras aqui em classificar e também prováveis outras equipes que podem se classificar nesses dois grupos aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a deixar o like nesse vídeo aqui para fortalecer cada vez mais o conteúdo aqui do canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito, vai ser um prazer para a gente ter você como um inscrito aqui no nosso canal e ative também o sininho para receber as notificações sempre que chegar um conteúdo novo por aqui, beleza? Lembrando sempre que quem está no apoio do nosso conteúdo aqui é a Superbet. Se você quiser pegar super odds aí para os jogos desse Mundial, é só criar sua conta na Superbet, escaneando o QR Code que está aparecendo aí na tela ou clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos falar dos jogos então, começando aqui por Porto e Al Ahly. A gente tem aqui um grupo muito equilibrado, onde o Palmeiras lidera com uma vitória e um empate, e o Porto com uma derrota e um empate está na terceira colocação, o Al Ahly também com a mesma pontuação está na quarta colocação. Então aqui os dois times podem chegar a 4 pontos, em caso de vitória o Porto pode ir a 4 e o Al Ahly pode ir a 4, então aqui seria necessário fazer saldo de gols para conseguir passar para a segunda colocação, que seria a colocação que poderia classificar uma dessas equipes, tá? Então, para o Porto se classificar, por exemplo, ele precisaria vencer o Al Ahly fazendo um saldo e contar com que o Palmeiras vença o Inter Miami ou o Inter Miami vença o Palmeiras. Se Palmeiras e Inter Miami empatarem, os dois vão a 5 pontos e nem Porto e nem Al Ahly irão alcançar as duas equipes, e assim a gente teria a classificação aí dos dois times que hoje ocupam a primeira e a segunda colocação, tá? Então, lógico que para isso acontecer, Palmeiras e Inter Miami iriam ali ficar nas mesmas condições, e isso vale aqui a primeira colocação do grupo, tá? O jogo entre Palmeiras e Inter Miami vale a primeira colocação no grupo. Depois a gente vai falar um pouco sobre esse confronto. Falando de Porto e Al Ahly, a gente tem aqui duas equipes que tiveram boas oportunidades e não conseguiram aproveitar como deveriam, né? O Porto, quando pegou o Inter Miami, acabou perdendo o jogo de virada, né? A gente teve aqui o Porto iniciando aqui, marcando um gol de pênalti muito cedo. No início do segundo tempo tomou um empate e logo na sequência tomou o gol da virada, um belíssimo gol de falta do Lionel Messi, né? E a gente teve aqui o Inter Miami vencendo esse jogo e passando aí para a segunda colocação do grupo. Então a gente tem um grupo que começou a primeira rodada com todas as equipes empatadas, né? Os dois confrontos da primeira rodada foram 0-0 e na segunda rodada a gente teve o Palmeiras vencendo o Al Ahly e o time do Inter Miami vencendo a equipe do Porto, né? Agora para o Porto vai ser necessário vencer, fazer saldo e torcer aí para que aconteça algum vencedor no confronto entre Palmeiras e Inter Miami. Para o Porto é melhor que o Palmeiras vença o Inter Miami, porque a diferença de saldo para o Inter Miami é menor, né? Então o Porto deve contar aqui, pode contar com uma vitória do Palmeiras, e aí fazendo um saldo de 2 gols pelo menos aqui contra o Al Ahly, o Porto já conseguiria passar do Inter Miami, né? Levando em conta que o Palmeiras, para vencer o Inter Miami, precisa tirar saldo também da equipe norte-americana.
Então a gente tem aqui um contexto muito interessante aqui, onde basicamente o único time que depende, os dois únicos times que dependem só de si para se classificar são Palmeiras e Inter Miami, que são os que estão ocupando as duas primeiras colocações do grupo, né? Dá para imaginar aqui a equipe do Porto bastante incisiva nesse jogo. Teve uma postura interessante contra o Palmeiras, teve uma postura interessante também contra o Inter Miami, mas não manteve isso numa janela de tempo muito grande no jogo, tá? Então a gente está vendo aí a equipe do Porto que, além de estar sofrendo com uma temporada longa e desgastante na Europa, também tecnicamente uma das equipes aí, uma das piores equipes do Porto nos últimos anos, né? Isso é um consenso, inclusive, entre os portugueses que acompanham mais de perto esse time aí e tem essa informação também trazida pra gente aí, né? Então, o time do Porto tem essas questões aí, mas acredito que tem condições de fazer a sua primeira vitória nessa fase de grupos aqui, batendo o Al Ahly, que não é um time tão fácil de enfrentar, é um time que consegue impor dificuldades para os seus adversários, né? E muito provavelmente a gente vai ver o Porto também sofrendo bastante para conseguir sair com um resultado positivo desse jogo. No entanto, o Porto é mais time, é uma equipe mais organizada, tem mais poder ofensivo e acredito que conseguirá sim construir um resultado de vitória aqui contra o time do Al Ahly, tá? Essa odd aqui pode ser interessante para back ao Porto, no entanto, como eu falei para vocês, o padrão de superioridade do Porto nos últimos dois jogos contra o Palmeiras e contra o Inter Miami não foi suficiente para que a gente tivesse confiança e segurança para poder trabalhar a favor dessa equipe contra os outros dois adversários, né? Vai pegar, em tese aqui, um adversário mais fraco tecnicamente dessa vez, que é o time do Al Ahly, mas como eu falei, não é um adversário desprezível, tá? Como as duas equipes precisariam vencer e fazer saldo para poder encostar nos dois líderes do grupo, a gente tem aqui a odd do over goals um pouco amassada, até eu diria, tá? A linha do 2,5 tá pagando 1,70, mas é também um mercado muito provável aqui da gente conseguir ter cenário para poder estar dentro aqui do mercado de gols, a linha do over 2,5, que é a nossa linha de referência, pagando 1,70 aqui. Então, primeiro cenário provável, back ao Porto. Segundo cenário provável, over 2,5 gols no jogo. No mesmo grupo, no mesmo horário, Inter Miami e Palmeiras vão jogar valendo a primeira posição do grupo. Por que é importante a primeira posição do grupo? O segundo colocado desse grupo vai pegar o primeiro colocado do grupo B, né? Que tem ali Botafogo, PSG e Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, né? Depois a gente vai falar desse grupo aqui também, que o líder atual é o time do Botafogo. Então a gente tem aí provavelmente o segundo colocado aqui desse grupo pegando o Botafogo nas oitavas de final, tá? Pode ser um confronto brasileiro, tá? Mas eu acredito que a gente tem uma possibilidade grande aqui de vermos nas oitavas de final aí um Inter Miami pegando o time do Botafogo e o Palmeiras pegando o time do PSG ou o time do Atlético de Madrid, né? É possível isso acontecer. Mas aqui a gente tem um cenário que para as equipes que vão se classificar, quem classifica na primeira colocação do grupo ganha uma graninha a mais, tá? Então, a classificação aqui, a posição da classificação também influencia no que diz respeito à premiação das equipes, tá? E nesse contexto aqui, a gente tem também uma disputa interessante, mas veremos aí a equipe do Palmeiras contra o Inter Miami de Lionel Messi. Enxergo o Palmeiras como favorito, como foi favorito, inclusive, contra o Porto aqui nessa fase de grupos. Para mim, o Palmeiras, tecnicamente, é a melhor equipe desse grupo A. Vai enfrentar a equipe do Inter Miami, que tem alguns problemas, aí, se não me engano, alguns desfalques. Teve um jogador que tomou cartão e está suspenso por cartões aqui no time do Inter Miami. A gente não tem ainda as escalações aqui desse jogo disponíveis para a gente poder falar, tá? Mas imagino o time do Palmeiras jogando para cima, né? Esse jogo ele será
no Hard Rock Stadium em Miami, ou seja, muito calor, temperatura elevada e a possibilidade aqui da gente ter bastante torcida pro lado do Inter Miami, que é o time que joga na sua cidade local, né? Não é exatamente no seu estádio, mas é dentro da sua cidade, onde muito provavelmente vai ter bastante torcedor aqui, o time do Inter Miami. Então a gente pode ter um fator local até pesando mais para o time de Miami aqui do que para o Palmeiras, né? Que mesmo levando bastante torcida para os seus jogos, né? A gente tem visto aqui a torcida do Palmeiras, uma das mais presentes aí nesse Mundial de Clubes. A gente vai ver bastante torcida do Inter Miami também dentro do estádio, então isso vai equilibrar a questão de fator local aqui no estádio, né? Mesmo assim, enxergo que podemos ter uma possibilidade aqui para fazer um lay ao Inter Miami, levando em consideração que o Palmeiras é uma equipe que tem volume, tem bastante posse de bola e deve utilizar de uma estratégia aqui focada em neutralizar as principais peças desse time do Inter Miami, principalmente o Messi, né? Então é bem provável que o Palmeiras coloque alguma coisa assim como uma marcação dobrada em cima do Messi ou alguma coisa para tentar impedir que o Messi chegue naquela região de arremate para o gol ali, onde ele é de fato muito perigoso, né? Então provavelmente o Palmeiras vai adotar uma estratégia diferenciada para tentar neutralizar esse jogador. Conseguindo fazer isso, um lay ao Inter Miami para mim é a primeira entrada mais provável aqui nesse jogo. Não descarto também o mercado de over goals aqui, mas acho que vai ser um jogo um pouco mais cadenciado, um pouco mais estudado pelas duas equipes. E o mercado também tem essa expectativa de um jogo mais under. A odd do 2,5 está pagando 2,70. Beleza? Primeira opção aqui então seria o lay ao Inter Miami, principalmente no primeiro tempo. Depois a gente vai para o grupo B. O grupo B vai ser os dois jogos às 16 horas. Então a gente vai ter a definição primeiro do grupo B e depois do grupo A, que vai ser o jogo às 22. Os jogos serão às 22. Atlético de Madrid e Botafogo. Botafogo é o líder do grupo aqui com 6 pontos. Venceu as duas partidas que disputou contra o Seattle e contra o PSG. E agora, né, vai poder defender aí a sua invencibilidade nessa fase de grupos contra a equipe do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem 3 pontos, assim como o PSG, os dois têm uma vitória e uma derrota. O Atlético de Madrid venceu o Seattle e perdeu para o PSG, e o PSG venceu o Atlético de Madrid e perdeu para o Botafogo. O PSG está na frente aqui no saldo de gols, que tem uma diferença de 5 gols para o Atlético de Madrid, né? Então, nesse caso aqui, o Atlético de Madrid, para poder passar do PSG, teria que contar aí com uma derrota ou um empate da equipe do PSG, combinado com uma vitória sua do Atlético de Madrid contra o Botafogo, tá? É um cenário bem difícil, levando em consideração que o PSG vai pegar o Seattle, que é o time mais fraco do grupo, e bem provavelmente o PSG vai conseguir fazer uma vitória aqui contra o Seattle, né? Outra coisa difícil é o Atlético de Madrid vai pegar o Botafogo, que é um time que, além de ser um time muito acertado, muito bem encaixado aí, vem de um jogo onde ganhou muita moral nessa competição ao vencer o PSG, atual campeão da Champions League aí, na última partida, fazendo um jogo praticamente impecável. O Botafogo fez um jogo de altíssimo nível técnico e tático e físico também contra o PSG, que não dá para esquecer dessa parte, porque fisicamente o Botafogo esteve muito bem durante os 90 minutos. A gente viu no final do jogo, principalmente, o time do PSG tendo bastante dificuldade fisicamente, aí sentiu bastante, né? E o time do Botafogo estava inteiro até o final, então isso foi um fator marcante também nesse confronto do Botafogo contra o PSG. E agora contra o Atlético de Madrid a gente vai ter novamente aí o Botafogo enfrentando uma forte equipe europeia, e nesse momento aqui não precisa necessariamente vencer o jogo para se manter na primeira colocação. O empate já é o suficiente para o Botafogo ser o primeiro colocado do grupo, né? Ficando na primeira colocação, vai pegar o segundo colocado do grupo A, que pode ser ou o Inter Miami ou o Palmeiras. É mais difícil que seja o Porto, mas o Porto ainda tem chances também, né? Combinando resultados aí
pode ser que passe o Porto ao invés do Inter Miami, mas a tendência aqui é que seja Inter Miami ou Porto aqui para enfrentar o primeiro colocado desse grupo B, que pode ser o Botafogo, inclusive empatando o jogo, tá? Com esse cenário do Botafogo podendo se classificar em primeiro, mesmo com empate, eu não acredito que o Botafogo vá se expor tanto frente ao Atlético de Madrid, que é o time que tem a necessidade da vitória, tem a necessidade do resultado e vai muito provavelmente entrar tentando pressionar a equipe do Botafogo, né, marcando alto, apertando a saída de jogo da equipe do Botafogo, né? Então acredito que essa necessidade vai fazer com que o Atlético de Madrid tenha mais atitude, tenha mais postura de tentar dominar as ações do jogo, e o Botafogo vai ficar com uma bola de contra-ataque que, tendo aí na frente a qualidade do Arthur na velocidade, do Igor Jesus, né, principalmente o Igor Jesus, que é um jogador que consegue reter bastante bola no ataque, que consegue fazer esse trabalho de ponta de lança, né, de atacar em velocidade a defesa adversária, pode colocar o Botafogo em uma condição muito boa de jogar por essa bola de contra-ataque, tá? Então, a princípio, eu acho que a gente pode ter um lei ao Botafogo aqui se o Atlético de Madrid começar o jogo muito superior, mas pode ser que tenhamos um jogo para gols aqui e para ambas marcam, tá? A linha do ambas marcam aqui tá pagando 1,80 para o ambas marcam sim, e o over 2,5 tá pagando 1,85. Então são odds interessantes para a gente ficar de olho aqui, tanto no mercado de gols quanto no ambas marcam aqui, levando em conta a necessidade do Atlético de Madrid e os espaços que o Botafogo terá para poder contra-atacar o time espanhol aqui. Depois a gente tem para fechar então Seattle e PSG. O time do Seattle perdeu as duas partidas, perdeu para o Botafogo e perdeu para o Atlético de Madrid, né? E agora vai enfrentar o PSG aqui também, talvez o adversário mais complicado aqui para o Seattle, mas não teve vida fácil em nenhum confronto aqui o time norte-americano. Vai pegar o PSG que está sem o Dembélé, está fora por lesão, e o Gonçalo Ramos é o titular nesse momento aqui no ataque do PSG, mas não deixa de ser um time extremamente poderoso e com ataque muito letal aqui, quando pega defesas um pouco mais despreparadas, como é o caso dessa defesa do Seattle Sounders, tá? O time meteu 4-0 no Atlético de Madrid, que para mim é uma defesa muito sólida, é um time que, caracterizado justamente pela sua solidez defensiva, acabou tomando aqui 4 gols do time do PSG. Muito provavelmente o PSG vai conseguir fazer também um placar elástico aqui contra o Seattle, e conseguindo fazer esse placar, ele basicamente garante aí a sua segunda colocação no grupo, porque daí o Atlético de Madrid precisaria fazer um saldo muito elástico contra a equipe do Botafogo, né, para conseguir ultrapassar o PSG aqui nessa disputa, algo que seria de fato bem difícil, né? Algo muito improvável de acontecer. Então a tendência é que o PSG consiga, fazendo um saldo de gols amplo aqui contra a equipe do Seattle, garantir a sua classificação, mesmo que na segunda colocação aqui para a próxima fase da competição, pegando o primeiro colocado do grupo A, que hoje é a equipe do Palmeiras, tá? Então podemos ter aí nas oitavas de final dessa competição um Botafogo e Inter do Messi, ou então um Botafogo e Porto, e um PSG e Palmeiras, que seriam confrontos aí de altíssimo nível para a gente acompanhar também, tá? Em relação a mercado, o que eu acho que a gente pode trabalhar aqui? Podemos trabalhar um back ao PSG com essa odd aqui, desde que o PSG esteja extremamente superior ao Seattle aqui, tá? Se a gente vê que o time tá tirando o pé, que o time não tá tão interessado assim em fazer um placar de goleada, não vale muito a pena a gente entrar back ao PSG. Se o time tiver em cima, tiver sufocando o adversário, não deixando o time do Seattle sair para o jogo, a gente pode ter aqui um back ao PSG e também um back à goleada do PSG, que deve estar com preço também um pouco amassado, mas é um cenário extremamente viável aqui, levando em conta que um saldo de gols amplo aqui faria o PSG ficar muito tranquilo, dependendo somente de si para se classificar aqui, mesmo que na segunda colocação do grupo, né? Obviamente,
pessoal lá do PSG, tanto a torcida quanto a direção e os jogadores imaginavam poder classificar na primeira colocação nesse grupo, mas a gente tem que frisar também a grande campanha do Botafogo nessa fase de grupos aqui, pegou talvez o grupo mais complicado da competição e é líder com folga aqui, com méritos a equipe do Botafogo. Então, PSG nessa disputa aqui para tentar a segunda vaga do grupo. Se der pinta para goleada, a gente vai estar lá. Beleza? Essas aí foram as minhas análises então para os jogos dessa segunda-feira. Se você gostou, deixa o like e acessa aí o site da Superbet para você pegar algumas super odds para esses jogos dessa segunda-feira aqui. Amanhã eu volto para trazer as análises do grupo C e grupo D, que vão definir os seus classificados na terça-feira, dia 24, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.